Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro, no capítulo 3, e vamos continuar pensando nas palavras de um crente moribundo, finalzinho da sua vida. As palavras finais de um crente fiel, piedoso. Começamos a pensar nesse tema semana passada, né? Nós vimos aqui no capítulo 1, dos versos 12 ao 21. Vamos continuar, obrigado, Paulão. Vamos continuar pensando um pouquinho nas palavras, nos conselhos, nas exortações finais de um homem que sabe que seus dias estão terminando e que um homem crente, piedoso, tem a dizer para nós no final de seus dias, né? Vamos ler aí a partir do verso 1. Eu já vou lendo e comentando os blocos, bem dentro da ideia da devocional, do nosso tempo juntos aqui de reflexão bíblica. Começa então o apóstolo Pedro falando assim no verso 1 do capítulo 3, da sua segunda carta. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Eu acredito que Pedro está aqui querendo chamar a atenção com a expressão despertar a lembrança daqueles crentes, partindo do princípio que eles têm uma mente sincera, para que eles possam recordar tudo que os profetas, tudo que foi dito no passado, que os apóstolos falaram, tudo que foi dito na palavra de Deus, que eles possam ter despertada na lembrança tudo que foi dito até então nas Escrituras, pelos profetas e pelos apóstolos. A gente pensa que uma redação vai começar praticamente um novo livro, né, de tanta coisa que tem para ser dita. Já que ele deseja que os crentes recordem com uma mente sincera o que foi dito pelos profetas, pelos santos profetas no passado, por Jesus, pelos apóstolos. Ele começa no verso 3, mais uma vez, um discurso bem objetivo, dizendo, antes de tudo, saibam. Antes dele começar a falar daquilo que ele tem como fundamental, que não pode ser esquecido, que já falamos um pouco disso semana passada, ele diz que nos últimos dias, que são os dias que a gente vive hoje, aguardando a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. A ideia é que naqueles dias estavam surgindo pessoas que estavam se desfazendo do Evangelho. Eu acredito que tem uma porção destas pessoas infiltradas na igreja, apaixonadas e corrompendo pessoas pelas suas paixões e tentando diminuir a mensagem evangélica. Como que eles vinham fazendo isso? Verso 4 diz, eles dirão, esses que surgirão escarnecendo e zombando, eles dirão assim, e aqui é uma linguagem profética, tanto para aqueles dias quanto para os nossos dias, o que houve com a promessa da sua vinda, quanto à vinda de Jesus? É o que as pessoas, então, eu creio que já diziam naqueles dias, e a palavra profética aqui aponta para os nossos dias. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então nós estamos vendo que havia um deboche, um zombar da vinda do Senhor Jesus. Que vem, desde os dias de Pedro. Já tinham pessoas que zombavam
da vinda do Senhor Jesus. Né? Eu lembro de algumas ocorrências chocantes lá no seminário, último curso que fiz, com colegas muito capacitados, com pessoas com o mesmo tempo de experiência de ministério, de estudo que eu tenho, mas zombando de quem ainda lidava com a ideia da iminência da volta de Cristo, ou seja, aquilo que é dito pelo apóstolo Paulo, principalmente em suas cartas, está sendo dito aqui, dentro da linguagem do apóstolo Pedro, a iminência da vinda de Cristo. E eu era um dos zombados ali num contexto de 18 pastores, né? Porque eu continuo crendo firmemente na iminência da volta de Cristo, neste fechar e abrir de olhos, como um ladrão, este rapto da igreja, a igreja será arrebatada, como vemos em Tessalonicenses. E ali, colegas, por uma interpretação diferente, se desfaziam. Assustador isso, né? Se desfaziam. Alguns debochavam até de mim, crentes, gente piedosa, eu creio que ama Jesus. Esses caras aqui não. Esses caras aqui eles não tinham temor ao Senhor. Eles zombavam tentando diminuir a autoridade dos apóstolos, do apóstolo Pedro, dizendo como pode, tanta gente já disse aí que ele vem, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, esse Jesus que vocês estão anunciando que vai voltar, isso aí é conversa, isso é balela. Vocês não passam de uns religiosos fanáticos. O verso 5 diz assim: mas eles deliberadamente se esqueceram, ou se esquecem, de que há muito tempo, pelo poder ou pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A resposta de Pedro é muito interessante. Ele disse que aquelas pessoas que provavelmente estão dentro da igreja deliberadamente esqueceram que o Deus que está sendo anunciado como aquele que faz juízo, tanto para abençoar quanto para punir o desobediente, o rebelde. Particularmente aqui quanto à vinda do Senhor Jesus, que será um dia de juízo para aqueles que não creem. Ele diz assim: vocês estão debochando, estão esquecendo de um detalhe, deliberadamente esquecendo que o Deus que criou o mar usou as águas para fazer juízo lá nos dias de Noé. E o Deus que o pastor John MacArthur fala sobre, ele até dá uma mergulhada numa versão meio científica. Ele fala sobre a crosta da terra, né, que é formada de calor, né, de fogo. E ele chega a dar uma elucubrada assim, dizendo que Deus pode, com muita facilidade, permitir que esse calor da crosta da terra simplesmente venha e destrua, se rompa essa calota que a gente tem aqui sobre a crosta da terra. E Deus pode fazer isso com a maior facilidade, porque Ele é o Criador da água, Ele é o Criador do fogo, Ele é o Criador da terra. E eles estão simplesmente tratando com desprezo o Deus que pode todas as coisas. Ele ainda diz que vai usar o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Como é triste quando a gente, dentro da igreja, esquece que o nosso Deus é um Deus perfeito para amar e perfeito para fazer juízo. Como é triste quando o crente esquece que Deus não esquece de nada. Não é? Verso 5 diz que eles deliberadamente se esqueceram. Deliberadamente se esqueceram de quem é Deus. E então no verso 8 ele diz: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se nós não batemos aqui na tecla
costumeiramente, volte e meia eu estou lembrando de culto aí, de cultos de domingo, mensagens, que nós temos que estar preparados, tanto para a morte física, que todos nós podemos a qualquer momento lidar com ela, quanto, biblicamente, devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, agora. Não é? Esse grupo aqui está dizendo, mas gente, há tanto tempo está sendo dito que Jesus volta. Nossos dias não é diferente. Há um desprezo, há quase uma percepção meramente mitológica em muitos grupos evangélicos da vinda de Jesus. Se fala da vinda de Jesus como um mito. Não é nada de mito, é um fato. É um fato bíblico que se dará. E no tempo de Deus e não no nosso. Se 1000 dias para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou melhor, se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, estamos lidando aqui, sem olhar para perspectivas anunciadas lá, desde Daniel, quanto à vinda do Senhor Jesus e seu juízo, e seus decretos se cumprindo. Se a gente olhar apenas para o Novo Testamento, a gente está numa iminência da volta de Cristo enorme. E se 2 anos, aí, 2000 anos que nós temos de existência, se 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, nós estamos a 2 dias da última vez que Jesus falou, eu vou voltar. Estamos a 2 dias. Se trabalharmos com a ideia de que um ano para Deus é um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A gente brinca com o juízo de Deus como se Deus estivesse sempre atrasado e a gente pode ficar até zangado com esses casos. Como é que pode debochar? Mas não vivemos com o zelo necessário para quem realmente aguarda a iminência da volta do Senhor Jesus, com poder e glória. E o verso 9 continua, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, eu gostaria de mexer neste tempo verbal aqui. Aqui diz, ao contrário, ele é paciente com vocês. Eu gostaria de dizer aqui, ele tem sido paciente conosco. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Oportunidade de arrependimento seguidas que as pessoas têm, que nós temos, que as pessoas não crentes têm ao nosso redor. E aqui nos chama muito, precisa nos chamar a atenção quanto a nossa perspectiva, a nossa vida como porta-vozes das boas novas do Evangelho, uma vez que as pessoas, Deus retarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, não é porque Ele está atrasado, não, é porque o texto está dizendo que Ele não deseja de forma alguma que as pessoas pereçam sem Cristo. Ele deseja que as pessoas se arrependam, Ele não vai deixar de voltar por causa de um e de outro, mas que Deus é extremamente paciente para conosco e nos permite, nos dá a oportunidade seguida de testemunhar de Cristo, nos dá pacientemente nos dá a oportunidade de sermos crentes de verdade, não de religiosidade. E o verso 10 diz que o dia do Senhor vem. Vou dar isso bem por minha conta, né? O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado, ou numa tradução mais literal, queimada. Existem pensadores no meio evangélico que dizem que esse texto ele é meramente figura de linguagem para os dias que nós já estamos vivendo e que a igreja que vai melhorar o mundo, e quando a igreja cumprir o seu papel, então se cumprirão as profecias de que sabemos que é de uma realidade milenar, de novo céu e nova terra, ou seja, de reino dos céus, mas aqui eu não consigo ver isso nesse texto. O dia do Senhor é dia de juízo. Tem outro dia aqui no verso 11, no verso 12, que eu vou dizer que é uma outra coisa. Mas o dia do Senhor, biblicamente, desde o Antigo Testamento, é dia de juízo. E ele virá como um ladrão, e ninguém sabe a hora que o ladrão vai pular o muro, eu tenho que ficar atento. Não é assim? Fechar a casa, deixar tudo direitinho, muros levantados, ninguém sabe quando virá. Essa é a figura desse texto.
Os céus desaparecerão como um grande estrondo, porque estamos falando aqui, sem dúvida alguma, de juízo do céu, da parte de Deus. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Já vimos aqui há pouco que Deus vai usar reservado fogo, usado no finalzinho do verso 7. Agora existem, então, estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo. É esse dia do Senhor. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será queimado ou desnudado. Visto que tudo isso será assim desfeito, olha o imperativo aqui mais uma vez, é um fato. E aí vem a pergunta, que Pedro não quer que, depois de relembrar os crentes o que eles não podem perder, de se distrair. Quantas coisas nos distraem, irmãos, inúteis, sem nenhum poder eterno. E a gente passa por isso aqui como se não fosse com a gente. Visto que tudo isso será assim, Pedro, no finalzinho da sua vida, mais uma vez, ele, como vimos lá no capítulo 1 do comecinho aqui da segunda carta, preocupação de Pedro de que os crentes lembrassem da vida do Senhor Jesus, que Jesus está vivo, que precisamos ser candeias em meio às trevas, vimos isso semana passada. Visto que essas verdades que envolvem o juízo de Deus para aqueles que creem é a eternidade no céu, para que não creem é a condenação. Visto que tudo isso será assim desfeito, verso 11, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? Onde tem que estar a nossa cabeça? Com o que temos que estar preocupados? O que deve ocupar a nossa mente em relação a esta vinda iminente da volta do Senhor Jesus? Ele virá em juízo, guardando os seus e fazendo juízo sobre aqueles que não se renderam a Ele. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aí vem uma rápida descrição. Vivam de maneira santa e piedosa. Santidade não é escolha. Uma vez salvos, há uma ordem bíblica. Sede santos porque eu sou santo. Vida piedosa está ligada diretamente à ideia de misericórdia, amor de Deus prático. Como? Esperando o dia de Deus. Duas coisas diferentes. O dia do Senhor é o dia do juízo, que o Senhor virá e fará a sua justiça em relação ao mundo. O dia de Deus diz respeito ao encontro dos seus, o encontro de Cristo com a sua igreja. O dia que nós estaremos para sempre com Ele nos céus. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando este dia, o dia de Deus. E apressando a sua vinda, a ideia de desejando intensamente que o Senhor Jesus Cristo venha. Naquele dia os céus serão desfeitos, naquele dia agora voltando para o dia do Senhor. Serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Como pode essa turma que despreza a ideia do arrebatamento lidar com esse texto aqui, né? Se tudo vai ser na terra, hein, Paulo? Se tudo vai ser na terra, o que faz com um texto desse? Se o aperfeiçoamento é da terra, como é bom saber que Deus tem guardado para nós aqui coisa especial. Ele fala claramente, faz uma separação clara entre o dia do Senhor e o dia de Deus. O dia do Senhor é dia de juízo para aqueles que não creram e para a terra que está sujeita ao pecado. E o dia de Deus, aquele onde a igreja estará para sempre com Cristo nos céus. E nós com Ele, aqueles que estão realmente preocupados com o tipo de pessoa que são. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa nós somos? Somos aqueles que lidam com as verdades que envolvem a iminência da volta de Cristo, ou somos pessoas que vivem uma vida espiritual oportunista, relacionamento com Cristo e sua igreja circunstancial? Eu creio que tudo isso me chamou demais a atenção esses dias. Que tipo de crente eu sou? Certa vez um professor meu mandou que nós pegássemos uma folha de papel e, no máximo 5 linhas, nos definíssemos. Defina-se. Olha, um dos exercícios mais difíceis
que eu já fiz. Mas tinha que ter mais de 3, menos de 5 linhas. Defina-se. Defina-se. Mas antes disso veio um exercício para colocar a pessoa mais próxima de nós, para a gente falar qualidades e virtudes da pessoa mais próxima de nós. Aí depois no final, agora tudo bem, coloca essa folha de lado, agora defina-se. Fale sobre você. Mínimo de 3, máximo de 5. Eu creio que vai muito na direção disso aqui. Que tipo de pessoa é necessário que você seja em relação às verdades que envolvem a vinda do Senhor Jesus? Porque nós estamos aqui, irmãos, nós existimos como igreja, não somos um clube de pessoas legais, porque não somos legais. Já começa por aí. Não é? Mas não somos um clube, porque clube a gente sempre dá um jeitinho, dá uma manobrada, né? Nós somos o povo que Deus chamou, tirou da realidade do inferno, de indo para o inferno, trouxe pela sua graça para Ele, diz, não foi por sua causa, foi por causa do meu filho, porque você merecia o inferno. Disse assim, mas para você há promessas, agora você como salvo, e aqueles que você tem ao teu redor que não são salvos ainda, testemunhe, evangelize, é a sua função, como este povo que eu chamei para mim, que está juntado no lugar que eu decidi que chamaria de igreja. E vocês devem trabalhar como aqueles que esperam a minha vinda, tanto na perspectiva do dia de Deus, como na perspectiva do dia do Senhor. Então, por causa disso, voltamos para o finalzinho do verso 11. Que tipo de pessoa é necessário que você seja para viver desse jeito? Uma das coisas que eu respondo para mim é que eu deveria estar com a minha cabeça muito mais ocupada com as coisas eternas do que com as coisas que simplesmente desaparecem. Acho que é uma das coisas que eu vejo que deveria ocupar mais a minha mente na hora de eu avaliar o tipo de pessoa que é necessário que eu seja, dentro da perspectiva daqueles que aguardam, que desejam, como o texto diz, apressam a sua vinda, desejando o dia de Deus. Queria que a gente parasse agora, tivéssemos um momento de oração e dessemos uma nivelada na nossa cabeça. Que tipo de pessoa eu sou em relação a essa verdade definitiva, que Pedro não quer morrer sem que tenha a lembrança dos crentes despertadas para essa verdade. Se nós soubéssemos que íamos morrer hoje à noite ainda, se nós soubéssemos que com certeza hoje à noite, antes de dormir, morreríamos, eu acho que seria menos difícil a gente lembrar daquilo que Pedro está falando. Nós achamos que viveremos para sempre, né? Que o Senhor Jesus vai voltar no tempo desses caras aqui. Não, já passou tanto tempo. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, e Pedro diz, eu não quero morrer sem que vocês estejam alertas para o fato de que Jesus pode voltar hoje. Fora o fato de que você pode morrer hoje. Não é? Que tipo de pessoa é necessário que eu seja, que você seja, para que possamos estar prontos para esse encontro com o Senhor Jesus? Vamos ter um momentinho de oração pessoal e depois eu oro. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos dá uma acordada para o fato da iminência da vinda do Senhor Jesus. Obrigado a Deus pela exortação da Tua palavra, vinda do apóstolo Pedro, nos arguindo, ó Deus, sobre que tipo de crente nós somos. Crentes aparentes ou de aparência, crentes superficiais, ou crentes piedosos, crentes que estão buscando, ó Deus, uma vida santificada, mentes ocupadas com aquilo que é eterno. É isso, ó Deus, é esse tipo de crente que nós somos, ocupados com as coisas eternas. Ó Pai querido, ajuda-nos a ter a Tua vinda, ó Pai, como um privilégio glorioso, porque nós esperamos o dia de Deus. Mas quantos ao nosso redor, ó Deus, estão esperando difícil, duro dia do Senhor? Ajuda-nos, Pai, a não
não perdermos de vista o privilégio que já recebemos, temos responsabilidades, ó Deus, com arrependimento pessoal, com um testemunho verdadeiro. Que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos, ó Deus, para aguardar santamente e piedosamente a Tua vinda? Tem misericórdia, ó Deus, ajuda-nos a fazer uma avaliação honesta, confessional de nós mesmos, para podermos esperar dignamente a Tua vinda. Assim eu te peço, meu Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.